Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de colocar as questões relativas às PPPs rodoviárias e este ponto, registar, apesar de tudo, que das respostas na primeira ronda, o Sr. Ministro, sobre a localização na trafaria do dito megaterminal de contentores, o senhor poderá pensar que meia palavra basta. E eu quero apenas aqui dizer que era importante clareza. Até porque não há nenhuma resolução nem nenhuma lei que seja preciso revogar. Há um anúncio de uma intenção e basta ao Governo dizer qual é a intenção neste momento. E abandonar de uma vez por todas uma novela que é desnecessária. E penso que essa clareza não faz mal a ninguém, antes pelo contrário. É bom para todos que haja essa clareza e haja mais do que a meia palavra que ficou aqui. Entretanto, não respondeu sobre questões colocadas pelo PCP que devem ser esclarecidas, nomeadamente a ausência de abordagens, o silêncio do Governo sobre a inexistência de um porto de pesca na Grande Lisboa, no que tem a ver com a APL e com a estratégia de ordenamento portuário, o processo de entrega da Silopor ao Grupo Mota-Engil e o que será do futuro dos trabalhadores da Silopor nessa matéria, o Grupo ETE, isto por assim dizer. Para além disso, acrescento-lhe uma questão sobre uma outra PPP, não ainda rodoviária, mas portuária, que tem a ver com o terminal de cruzeiros de Santa Apolónia. É que os senhores falam tanto em mercados e em concorrência e a pergunta é como é que podem ficar tranquilos e satisfeitos com o que se passou no concurso do terminal de cruzeiros, quando ao início havia 8 empresas e 3 candidaturas na primeira fase, mas vai saber nenhuma delas apresentou proposta individualizada, juntaram-se todas num único consórcio e confrontaram a APL com uma única proposta. E, portanto, quando a concorrência se junta toda e deixa de existir, eu pergunto como é que o Governo dá ordem para avançar com o processo e entregar a adjudicação ao único consórcio que resulta da junção dos concorrentes. Isto é uma coisa estranhíssima e pergunto em que pé é que isto está e como é que se explica este andamento para a frente num processo como este. Tanto mais que o que ficou do anunciado da APL foi os mínimos olímpicos que estavam no concurso. 20 cêntimos por passageiro de taxa fixa, que era o que estava anunciado inicialmente, bem como o prazo de concessão de 35 anos. 35 anos de prazo de concessão, que era o máximo admitido ao início neste processo. E, portanto, assim ficou com aquela negociação, que nunca foi negociação, em boa verdade, não podia ser, porque era impossível. Relativamente às PPPs rodoviárias, há a primeira recomendação para o futuro, apresentada aqui pelo Sr. Presidente das Estradas de Portugal, numa apresentação que aqui trouxe dia 22 de janeiro, a primeira recomendação parte deste princípio. A gestão pública não é necessariamente menos eficiente do que a gestão privada, sobretudo na gestão de empresas de infraestruturas incumbentes. Ponto final. E isto merece uma reflexão por parte do Governo, ou não, Sr. Ministro? Quando nós aqui assistimos, ao longo dos anos, aos sucessivos governos que andam, ora renegociando, ora chamando à mesa, ora dando a volta à mesa, mas sempre trazendo ao colo as PPPs, em vez de as mandar abaixo, exceção feita ao túnel do Marão, pelas razões que se conhecem, de tal forma foi insuportável que se deixou cair aquela PPP tão pesada que ela era, a pergunta que nós fazemos é se no panorama nacional não temos outras situações em que tal decisão se justifique. Em vez de estarmos a tentar recuperar das profundezas cá para cima para que respirem melhor, PPPs que estão condenadas, ou por outra, em que o país está condenado. A questão que eu coloco, Sr. Ministro, é a proposta que o PCP apresenta e que reiteramos no sentido de se desencadear um processo de extinção de PPPs, recorrendo aos mecanismos adequados, porque há umas que chegam ao fim do prazo de concessão e não tem nada que ser renovado nem continuado. Há outras que podem ter o resgate, há outras que podem ter a caducidade, outras que podem ser anuladas, pode ser declarada a nulidade no tribunal. O caso do Baixo Alentejo é um escândalo. O caso do Algarve é um escândalo. A forma como ficaram penduradas aquelas obras. E, portanto, essa matéria implica ou não uma outra opção estratégica e política que passe por extinguir PPPs, em vez de tentar salvá-las, que é o que tem vindo a acontecer, quando a pergunta sobre
as taxas de rendibilidade, as ditas TIR, o senhor falou numa média de 8,56, eu pergunto qual é a mínima e qual é a máxima, e qual é dessas poupanças que o senhor anunciou, dessas poupanças, qual é a componente relativa à diminuição de custos de manutenção que passam para a gestão pública, e bem, como nós tínhamos visto, qual é a diminuição relativa ao corte de investimento, projetos que são cancelados, e qual é a diminuição relativa à diminuição de TIR, porque são três componentes diferentes. A remuneração ao acionista. São três coisas diferentes. E pôr tudo no mesmo saco pode dar equívocos. Eu termino, Sr. Presidente, telegraficamente com estes pontos específicos. Quais as novas portagens, de acordo com o novo modelo, que os utentes das autoestradas passam a pagar? Há novas portagens a acrescentar às que existem? A via rápida, por exemplo, à saída de Sines, integrada no IP8, agora chamada de autoestrada, vai ter portagem? Questão concreta. Está ou não está a avançar o processo para o novo modelo de cobrança com o regresso do famoso chip das matrículas obrigatório para todos? São questões concretas que o Governo deve esclarecer o quanto antes. Muito obrigado.